A tempestade era uma ameaça mortal, tirando 71 vidas e destruindo ilhas caribenhas pelo caminho. Vamos aprender o máximo possível sobre ela. Então, o Centro Nacional de Furacão enviou seus aviões em missões arriscadas. Temos uma tripulação partindo hoje que estará voando em turnos. Tínhamos 2 aviões, um voaria 12 horas e depois o outro voaria às 12 horas seguintes, e continuaríamos fazendo isso até o furacão atingir a Terra. Os dados que vamos coletar baseados nesse padrão de voo, em que lançaremos diferentes drop sondes, vão nos ajudar a determinar a intensidade do Sandy. Quando voamos no avião P3 caça-furacão, estamos num laboratório voador. Coletamos dados de drop sondes, que são sondas que lançamos do avião. A sonda cai de paraquedas, medindo a temperatura, umidade e pressão do furacão, bem como a velocidade e direção do vento. Os dados coletados iriam ajudar os gerenciadores de emergência a determinar a remoção ou não de pessoas da costa de Nova Jersey e Nova York, com a chegada do furacão Sandy. Os meteorologistas do Centro de Furacões ficaram chocados com os dados. O Sandy estava agora em um diferente nível. Estava em curso de criar um sistema maior com potencial destrutivo assustador. Os dados coletados do avião P3 mostraram que o raio do vento tinha se expandido muito, mais do que na última década. Muitos furacões são pequenos, o raio do vento é pequeno, então não causam impacto numa área grande. Sistemas tropicais são muito concentrados. Os ventos são bem fortes, mas muito concentrados. Esta diluição da tempestade espalha a ação para uma área bem maior. É o tamanho que o tornou devastador. Os meteorologistas começam a perceber que o Sandy estava destinado a ser um dos maiores furacões a se formar na bacia do Atlântico. Andrew, 290 quilômetros em diâmetro. Katrina, maior ainda. Irene, Sandy, o maior de todos. Essa tempestade tinha cerca de 1.600 quilômetros de diâmetro. Uma super tempestade. Furacões viajando próximo do litoral leste geralmente viram para o leste e enfraquecem no Atlântico Norte. Mas com uma frente climática sobre a Groenlândia e um sistema de baixa pressão sobre os Estados Unidos, Sandy tomou um rumo diferente. Outra coisa em comum sobre o Sandy é que ele não recurvou para fora no Atlântico, que é o que os furacões normalmente fazem em latitudes como de Nova York ou de Nova Jersey. Sandy recurvou para dentro. Temos ventos do sudoeste que tendem a recurvar o sistema para o norte. Temos ventos de uma direção diferente que tendem a dirigir o sistema nessa direção. Cientes da trajetória em direção à Terra do Sandy, as autoridades determinaram a evacuação de seu caminho previsto, temendo que Sandy trouxesse uma onda de tempestade. Aproximando-se da Terra, um vento de furacão leva a água na direção da praia. Onda após onda batem nas estruturas da linha costeira e inundam as ruas da cidade. Essas ondas não foram criadas localmente, foram criadas quando a tempestade se movia pelo Atlântico. Elas avançam, então de repente temos 4, 5 metros de água. 1 metro cúbico de água pesa 1 tonelada. A onda da tempestade Sandy despejou 450 milhões de toneladas de água do Atlântico sobre a cidade de Nova York e a praia de Jersey. A Lua fornece a última peça do letal quebra-cabeça do Sandy. A força da gravidade puxa a água da Terra, erguendo a superfície fracionariamente em sua direção. Os oceanos incham na direção da Lua para gerar 2 marés por dia.
Na lua cheia, a sua gravidade pode alinhar com a do Sol para produzir marés particularmente altas. A supertempestade Sandy chegou à Terra justamente quando a lua cheia iluminava o céu. Aquela lua cheia e maré alta acrescentaram mais 2 metros no nível do mar. Se o furacão tivesse chegado durante a meia-lua, quando não haveria marés altas, não teríamos visto tamanha inundação no litoral leste, nas cidades, nos subúrbios. Sandy escolheu a pior época possível para chegar. Tinha uma maré alta, astronômica. Os níveis do mar seriam mais altos do que o normal. Ao mesmo tempo, devido ao forte vento, ondas de 4 metros foram pioradas por essa maré alta. Em 29 de outubro de 2012, a costa recebeu a onda de maré alta de lua cheia da tempestade Sandy. Uma vasta parede de água indo na direção da costa, impulsionada por ventos de 145 km por hora do furacão. A água é um fluido muito denso, muito mais denso do que o ar. Sandy causou grande impacto com relação aos danos de água, devido à força dos ventos que levaram água para as partes baixas de Manhattan. Foi uma tremenda quantidade de água concentrada numa pequena área. Sem a fonte de energia de um oceano quente, Sandy, muito lentamente, perde a sua força. Mas esta foi a tempestade perfeita? O que torna perfeita são os ingredientes juntos para causar um alto impacto. Esta foi realmente uma super tempestade. Temos a enorme onda de tempestade, os ventos, linhas de energia caída, chuvas, inundação e, acredite ou não, em outubro, alguns lugares na Virgínia do Oeste, quase 1 metro de neve. E lá nos Grandes Lagos, a milhares de quilômetros, surfistas pegaram ondas de 6 metros. Sandy foi enorme assim. Toda a costa leste dos Estados Unidos, até Chicago e Grandes Lagos, foram atingidos por esta tempestade. Em 2012, a agricultura russa sofre a sua segunda seca em 2 anos. A Grã-Bretanha é inundada por chuva de verão recorde. E Veneza continua a ter interesse passageiro pelo mar. Nos Estados Unidos, tornados destrutivos são desenfreados. E mais de 9,5 milhões de hectares queimam em incêndios descontrolados devido a condições altamente inflamáveis. Mudança climática parece ser real. As temperaturas médias subiram mais de meio grau nos últimos 100 anos. Mas eventos de clima severos, como a supertempestade Sandy, podem ser diretamente ligados à mudança climática? Ainda estamos tentando entender os efeitos da mudança climática e se veremos ou não mais tempestades como Sandy, ainda não sabemos. Como cientista, temos de olhar isto com objetividade. Se começar a dizer que o evento raro está se tornando comum, isso, para mim, é boa evidência de que algo está mudando. Isso precisa ser feito quantitativamente, não para este caso em particular. Se alguém conseguir mostrar isso, então acreditarei mais nos aspectos da mudança. Aquecimento global significa que há mais energia em nossa atmosfera, mais energia em nossos oceanos. E essa energia é vista em termos de tempestades. E significa que teremos mais climas severos fora de estação. Nossas estações estão mudando, mais furacões, ventos mais fortes, mais tempestades tropicais. E é com esse padrão de eventos que teremos de nos acostumar nas próximas décadas e séculos. 9 dias após o Sandy, ainda mais tempo ruim para os nova-iorquinos. Uma tempestade do Nordeste deixa dezenas de milhares sem energia em temperaturas congelantes. O clima severo é algo com que devemos simplesmente nos acostumar?
Praticamente todo especialista sabe que os humanos estão aquecendo o planeta. Eles dizem que tempestades como Sandy se tornarão mais comuns no futuro, assim como a elevação dos níveis do mar, que certamente vão acontecer e se elevar por séculos. Se o nível do mar se elevar, o que você vai fazer? Vai mudar para o alto. Por isso devemos pensar em como fazer a mudança, como replanejar cidades e metrópoles para os próximos 2, 3 séculos. Certamente a preparação para estes eventos é necessária e obrigatória. E não depois que acontecem, mas antes de acontecerem. Nem todos os cientistas concordam com as causas da mudança climática. Mas uma coisa parece clara: furacões como Sandy voltarão a nos visitar. Será que algum ponto crítico foi atingido? Todos nós saberemos a resposta mais cedo do que gostaríamos. Oi, eu nem sei o que te falar. Eu só tô feliz da gente estar viva. A gente não tem energia elétrica, a gente ficou sem nenhum serviço, a gente tá sem telefone. Parece cena de filme do fim do mundo. E eu não tô exagerando, não. Não tem palavras para descrever isso. O calçadão não existe mais, mas a gente tá bem. Nós fizemos fogueiras à noite na rua e a gente cozinhou em comunidade. Tentamos ficar juntos e em segurança, mantendo a fé. Eu acho que as pessoas não entendem exatamente o que aconteceu nos nossos bairros. A gente quer que as pessoas saibam disso, porque a gente quer que alguém venha nos ajudar. Enfim, eu penso muito em você e eu espero falar com você logo. Beijo grande. Tchau. Love you, big kiss. Bye.